A pobreza na Argentina caiu para 27,5% no terceiro trimestre de 2025, segundo a projeção do Conselho Nacional de Coordenação de Políticas Sociais. A taxa recuou 10,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024, quando era de 38,3. O órgão ligado ao Ministério do Capital Humano afirma que a estimativa se baseia em dados do INDEC, que divulga, seria parecido com o IBGE daqui, divulga os números oficiais da pobreza apenas 2 vezes por ano. A próxima divulgação será em março de 2026, com dados do segundo semestre de 2025. No segundo semestre de 2025, a pobreza era de 31,6%. Se confirmada, a taxa do terceiro trimestre será o menor do governo Javier Milei empossado em dezembro de 2023. O pico foi no primeiro trimestre de 2024, com 54,8% de pobreza. A indigência caiu para 5,4%, redução de 3,8 pontos percentuais na comparação anual. O maior índice foi de 20,2%, também no primeiro trimestre de 2024. Então, observemos as diferenças. Quando Milei assume a presidência, estava em torno de 38% a pobreza. Mas era uma pobreza parecida com o indicador de desemprego brasileiro, Luiz Arthur, que é entupida de ajuda social. Mais de 52% da população argentina tinha algum penduricalho com ajuda social, seja equivalente a Bolsa Família, subsídio de gás, subsídio de luz, subsídio de o que quer que seja. Quando Milei assume, esses subsídios se retiram, todos. Pessoas que tinham subsídios, e dou o exemplo, a minha mãe, pela idade, aposentada, tinha subsídio de energia, foi retirado. Todos os subsídios foram abolidos. Ficou apenas o equivalente à Bolsa Família. Isso deu uma complexidade muito grande em como as pessoas conseguiam chegar até final do mês e aumentou o indicador de pobreza até 54,8, que foi uma verificação do que seria a PUC de aqui, a Universidade Católica Argentina, equivalente com a PUC. E aí foi determinante que, em função desses subsídios retirados, a pobreza tinha dado um recorde na população argentina. Porém, aí que começa a transformação, porque não existe, e é uma opinião pessoal, e agora Luiz Arthur poderá dar a sua opinião, não existe coisa melhor para retirar alguém da pobreza que ter a possibilidade de trabalhar do seu esforço, da sua dedicação, e com esse esforço e essa dedicação ter a dignidade de alimentar, educar e manter a família. A Argentina teve 3 gerações de pessoas que não trabalharam. Um neto que nunca viu seu pai acordar cedo e nunca viu seu avô acordar cedo para trabalhar por causa desses benefícios sociais. E hoje vemos que a pobreza, de um pico de 54,8%, sem nenhum tipo de subsídio, conseguiu chegar a 27,5%. Então, agora sim, se você gostar e nos acompanhar, por favor, pedimos para você votar na enquete de hoje, porque sim, é muito possível retirar pobres da pobreza com a dignidade do trabalho, sem essa chantagem eleitoral de te dou alguma coisa para você continuar votando em mim. Luiz Arthur. É isso mesmo, Segré. A melhor forma de você combater pobreza não é com programa social, é com crescimento econômico, emprego e renda. Este é o verdadeiro combate à pobreza. O Milei recebeu um país quebrado por Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Um país em que gastava muito mais do que arrecadava. Isso gerou dólar nas alturas, inflação de 200% ao ano, juros estratosféricos, consequentemente recessão econômica, desemprego e uma grande pobreza. Muito bem, o Milei recebe esse governo, o que ele faz? O ajuste fiscal, que era muito importante e necessário, cortando o gasto público, inclusive, como você bem mencionou, cortando o programa social. É claro que num primeiro momento, quando você corta gasto público numa economia que é viciada em injeção de dinheiro, você derruba a economia. Então, o primeiro ano do Milei foi um ano de recessão econômica. Mas a população argentina entendeu que aquilo era transitório e era necessário para um segundo momento de melhoria, de prosperidade, que é o que está acontecendo agora em 2025, com um crescimento econômico na Argentina perto de 5%.
Crescimento econômico, emprego, renda, e é isso que está reduzindo a pobreza. Portanto, a política econômica do Milei está correta, ele enxugou a máquina pública, ele acabou com os gastos públicos desnecessários, e se a população argentina tiver um pouquinho mais de paciência, vai colher ainda mais frutos no ano que vem e nos próximos anos. Portanto, política econômica correta gera resultado correto. Eu espero que a população brasileira não se deixe enganar no ano que vem. Por quê? Porque nós estamos na contramão. O presidente Lula vai gastar mais no ano que vem. Ele vai turbinar o gasto público para gerar uma falsa sensação de bem-estar econômico, no objetivo de ganhar o seu voto. Mas você, que assiste ao Oeste, não vai se deixar enganar. E se você conseguir convencer outras pessoas para que elas também não se deixem enganar, melhor para o Brasil. A gente precisa acabar com o populismo econômico do governo Lula. Já passo com Fabiana e também com o professor Suano, mas vou te dar outra provocação. Inflação da Argentina, mais ou menos 25% ao ano, chegou a ser 25,5% em dezembro de 2023. E como conseguiram? Redução da despesa pública. 5 pontos do PIB foram quedas. Qual é a taxa de juros com uma taxa de inflação de 25%? 19%. Ou seja, o juro na Argentina, 19%, com uma taxa de inflação de 25%. Isso seria economicamente denominado uma taxa de juros negativa, em termos reais. Mas aqui estamos com inflação promédio, 5%, taxa de juros 15%. Onde que está a diferença? Encontre a diferença. Sabe o jogo das diferenças, Luiz Arthur? Qual seria? A diferença é que aqui o governo é gastador e para poder rolar a dívida que não para de crescer, ele tem que pagar uma taxa de juros muito alta para convencer o mercado a rolar a sua dívida. Na Argentina está acontecendo o contrário. Os investidores estão vendo um governo que não é gastador, ao contrário, um governo que está cortando gastos, portanto, a tendência de queda de juros, queda da inflação e maior crescimento econômico, que vai inclusive ajudar o governo argentino a arrecadar mais, melhorando as contas públicas.